Olá, segunda-feira, 28 de setembro. Os bauruenses não conseguiram acompanhar o eclipse total da Lua, mas você vai saber aqui no Nesp Notícias por que ele acontece e vai ver as belas imagens que ficaram encobertas pela tempestade de ontem. Pois é, a semana começou com o rescaldo da chuva do fim de semana. Ventos de cerca de 70 km por hora causam estragos em Bauru. Encontro histórico ferroviário atrai apaixonados por ferromodelismo. Agora, no início da tarde, 4.500 moradores de Bauru ainda estão sem energia elétrica. O balanço é da própria fornecedora de energia, a CPFL Paulista. A interrupção foi uma das consequências do forte temporal que atingiu a cidade na noite de ontem. O IPMET registrou ventos de 65 km por hora. Parte de uma torre de telefonia caiu sobre uma casa na Vila Dutra, mas sem feridos. O alambrado do Aeroclube também não resistiu e cerca de 30 árvores caíram na cidade. Nossa equipe percorreu alguns pontos da cidade que registraram estragos. Este trecho da Avenida Nuno de Assis está interditado desde a noite de sexta-feira. Parte do asfalto cedeu e 2 veículos foram quase engolidos pelos buracos no meio da via. O trecho passou por obras recentemente e tinha acabado de ser recapeado. No domingo, um novo temporal provocou mais transtornos. Segundo informações do IPMET, no domingo e na madrugada desta segunda-feira choveu em Bauru o equivalente a 19,3 milímetros. Os ventos atingiram a velocidade de 65 km por hora, provocando estragos em várias regiões da cidade. Numa das cabeceiras da pista do Aeroclube de Bauru, parte do alambrado cedeu devido à força dos ventos. Uma equipe da prefeitura foi encaminhada para o local para fazer os consertos necessários. Os ventos também estragaram placas em vários pontos da cidade e derrubaram árvores, como nesta obra em construção no Jardim Colonial. A árvore caiu sobre o muro da casa ao lado e atingiu ainda o poste de iluminação pública. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas quedas de mais de 30 árvores em vários bairros da cidade. E olha, a chuva agora em setembro já está 3 vezes maior que a média histórica. Só na última sexta-feira caiu o esperado para o mês todo, 68 milímetros. E a chegada de uma nova frente fria deve trazer mais chuva até o fim de semana, pelo menos. O meteorologista José Carlos Figueiredo explica por que ocorreram tempestades como estas do fim de semana. É o boletim do IPMET. A primeira tempestade fazia vários dias que não chovia, e a temperatura estava elevadíssima, a umidade relativa muito baixa, todo mundo reclamando, estava muito difícil mesmo, né? Então a frente fria, que tem característica totalmente diferente, ela vem com a temperatura mais baixa, com muita umidade, então pegou aquele ambiente totalmente oposto e é natural que se formem grandes tempestades. A segunda frente fria, ao chegar, tinha apenas 3 dias que tinha baixado a temperatura, mas já estava começando a aquecer novamente, mas a umidade ainda estava elevada. Então formou-se também tempestades, mas eu tenho certeza, pelas informações que eu vi até agora, que não formou nenhum tornado, diferentemente da outra, que famílias de tornados foram detectadas pelos radares aqui do IPMET. Em relação às chuvas, poucas chuvas são previstas, a maioria delas ocorrerão apenas no período da tarde por causa do aquecimento, serão chuvas isoladas, não essas organizadas, porque não há previsão de frente fria durante essa semana. E as temperaturas vão começar a elevar-se já a partir de amanhã. Nós teremos esse quadro: sol durante o dia, aquece bastante, e a formação de chuvas isoladas pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora, sem presença de frente fria. Agora à tarde chove fraco na região de São José do Rio Preto. O tempo instável pode trazer chuvas a qualquer momento em todas as regiões paulistas.
Bauru também deve voltar a ter chuva a qualquer momento hoje e nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 68%. Os ventos são de brisa, a 9 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 26 graus. Amanhã a temperatura deve ter uma ligeira elevação, mínima de 17 e máxima de 29 graus. No próximo bloco você vai saber por que, mesmo com a tempestade aqui em Bauru, a noite de ontem foi especial para a astronomia. A gente conversou com o professor da USP e astrônomo Roberto Boxo, que esteve ontem no Observatório Astronômico da Unesp. Voltamos num instante só. A tempestade de ontem não causou só estragos na cidade. Ela frustrou também todo mundo que estava de olho no céu para acompanhar 3 fenômenos astronômicos simultâneos: a lua vermelha, a superlua e o eclipse total. A última vez em que a superlua e o eclipse total lunar aconteceram juntos foi há 33 anos. Uma pena que a tempestade foi bem na hora do espetáculo. Nós conversamos com o professor da USP e astrônomo Roberto Boxo aqui no Observatório Astronômico da Unesp, ontem, antes do eclipse. Ele, claro, também não viu nada, mas explica por que a noite deste domingo foi especial para a astronomia. Os eclipses sempre foram alguma coisa interessante, sempre fascinaram a humanidade. Às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa. Os eclipses da Lua, por exemplo, geralmente fascinam de forma negativa, uma vez que, por condições de geometria e de física, quando ocorre um eclipse da Lua, um eclipse total da Lua, a Lua fica completamente avermelhada. Alguns chamam até de lua de sangue. E essa coloração sempre foi associada a algum fato nefasto, do tipo de que ia trazer má sorte, maus presságios, que um rei ia cair, coisas desse tipo. Por outro lado, os eclipses trouxeram muitas informações importantes para a humanidade. Por exemplo, uma das primeiras maneiras pelas quais a gente pôde comprovar que a Terra era redonda era pelo fato de que a sombra da Terra projetada na Lua era sempre um arco de circunferência, um arco de círculo, mostrando que a Terra tinha que ser esférica, porque senão nunca poderia dar uma sombra daquele tipo. Através da observação da cor da Lua durante um eclipse total, começou-se a ter informação sobre a composição química da nossa própria atmosfera e principalmente da poluição existente nela. Por exemplo, quando a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra e acaba convergindo para a Lua, que faz com que a Lua tenha aquela coloração avermelhada, por que fica avermelhado? Porque a luz do Sol, na verdade, tem todas as cores. Só que quando ela atravessa a atmosfera da Terra, a maior parte do azul é dispersada na nossa atmosfera, fazendo com que o nosso céu pareça azul. Enquanto que a parte da luz do Sol que realmente chega até a Lua é a parte mais avermelhada da luz. Então é aquela luz vermelha que vai bater na Lua e vai refletir para nós, o que faz com que a Lua pareça avermelhada. Ou seja, o estudo da cor da Lua durante o seu eclipse total fornece informações para os cientistas do tipo de partículas que compõem a nossa atmosfera. Para que haja um eclipse da Lua, é necessário que a Lua esteja na fase de Lua cheia. Então, esse é o primeiro caso, primeiro parâmetro importante. O segundo parâmetro é que a Lua cheia esteja numa linha que une Sol, Terra e Lua. E isso vai acontecer hoje. E uma terceira combinação que torna esse eclipse de hoje um eclipse mais extraordinário. O fato de que hoje a Lua vai estar o mais próximo possível da Terra. Isso faz com que a Lua pareça para nós maior, porque está mais perto. Além disso, como ela está mais perto de nós, ela emite para nós, vindo do Sol, uma maior quantidade de luz, cerca de 30% a mais. Ou seja,
A Lua hoje vai parecer bem grande e muito mais brilhante do que normalmente ela é. Então, esse fenômeno é um fenômeno mais ou menos raro. A última vez que aconteceu foi em 1982, e é bom a gente aproveitar, porque o próximo vai ser só em 2033. Então, na verdade, eclipses da Lua ocorrem pelo menos 2 por ano, às vezes até 3 por ano. Mas esse em particular, que é o eclipse com a superlua, só em 2033. Do ponto de vista científico, os eclipses da Lua funcionam apenas como um complemento a outros tipos de medida que permitem a gente obter informações sobre a atmosfera da Terra. Então, é um trabalho, é um estudo basicamente de complementar. Do outro ponto de vista, sempre a observação de um eclipse, ela permite a gente verificar se as teorias de mecânica celeste, que são aquelas teorias que fazem as previsões de quais são as órbitas dos planetas, dos satélites, onde eles vão estar em determinado instante, como eles podem ser observados de um certo lugar. Então, cada vez que a gente observa um eclipse, que pode medir exatamente quando ele está começando, quando ele está acabando, a gente tem informações que permitem melhorar os modelos matemáticos da mecânica clássica que permitem a gente estudar o movimento dos astros no céu, em particular da Terra e da Lua. Depois do intervalo, a gente mostra como foi o encontro histórico ferroviário de Bauru. O evento que marca o dia da ferrovia na cidade foi uma oportunidade para matar a saudade das máquinas de antigamente, em tamanho real ou em miniaturas. Daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. O Bauru Basquete lutou muito, mas acabou com o vice-campeonato do Mundial Interclubes. No primeiro jogo contra o atual campeão europeu, o Real Madrid, o time bauruense conseguiu uma vitória emocionante por apenas 1 ponto de diferença. Mas na segunda partida, realizada ontem, os espanhóis levaram a melhor e venceram por 91-79. Como o triunfo do Real foi por uma diferença de pontos maior do que o do Bauru Basquete, a taça ficou mesmo com o time visitante. Uma derrota doída, mas que engrandeceu o trabalho dos bauruenses. Agora, a equipe comandada pelo técnico Guerrinha tem pela frente amistosos contra times da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. As partidas vão ser disputadas em outubro, nos Estados Unidos. Neste domingo também foi comemorado o Dia da Ferrovia em Bauru. A data lembra a partida do primeiro trem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Para marcar o dia histórico, foi realizado neste fim de semana o 7º Encontro Histórico Ferroviário de Bauru. O evento atraiu o público em geral, mas principalmente apaixonados pelo ferromodelismo. Quem visitou o evento pôde ver os primeiros resultados do trabalho de restauração da Vandeca, uma locomotiva que ganhou esse nome em homenagem à cantora Vanderleia. O carro-bagagem também está passando por um processo de reconstrução e abrigou durante o encontro uma exposição de fotos indígenas. Desde 2001 a gente tem um projeto que chama Ferrovia para Todos, no qual a gente vem restaurando os materiais rodantes da ferrovia. A Vandeca ela é de 1960 e ela não vai ser restaurada por inteiro, a gente vai fazer uma reconstrução nela. Então a ideia nossa é colocar toda a parte pneumática, a parte elétrica de tipo painel, iluminação dela, de farol, de lanternas de aviso, a gente vai colocar para funcionar. E é claro que os trens foram os personagens principais do evento. Expositores trouxeram para a estação verdadeiros tesouros para os apaixonados por ferromodelismo. Para as crianças também havia diversas atrações, o que prova que o fascínio pelos trens não tem idade. Marco Antônio veio com o pai. Segundo Denilson, um menino de apenas 3 anos gosta tanto de trens que essa é a 3ª vez que eles participam da exposição. Sempre a gente vem lá no museu, a gente entra aqui, já tem uns amigos aí, né? A gente vai visitar ali a Maria Fumaça, os vagões que estão ali.
Já fizemos passeios na região já fomos em Jaguariúna, já fomos aqui em Paraguaçu Paulista também, andar de tudo porque... Ele adora. Gosta. E as maquetes, então ele fica fascinado. Fica fascinado. E em casa tem brinquedos relacionados a trem, todas essas coisas aí. Mas não são só as crianças as apaixonadas pelo trem, sua história e o ferromodelismo. No trabalho de montagem das maquetes instaladas na gare da estação, encontramos seu Benedito. O aposentado trabalhou na ferrovia durante 29 anos e diz que o ferromodelismo é uma forma de voltar a um passado do qual ele sente falta. A gente sente, né? Porque a gente fez muita amizade por aí, assim, na cidade que a gente passava, a gente fez muita amizade. O que acontece? Hoje a gente não encontra o pessoal mais, mas a gente sente saudade. Então a gente mantém essa maquete para a gente poder relembrar o passado. Esse grupo de amigos apaixonados pelas miniaturas dos trens veio de Botucatu. O trabalho de montagem da maquete é bastante delicado e cada peça tem que ser instalada com muito cuidado. Mas tanta dedicação vale a pena. É o prazer das pessoas admirarem o nosso trabalho, poder colaborar com o evento, de deixar ele mais bonito, mais grandioso. Quem conhece já assim, tem uma certa idade, vai lembrar o tempo de infância. E as crianças gostam, a criança sempre gosta de trem, de estação. Acho que as crianças mais gostam disso. E toda essa paixão pelas miniaturas é justificada. Elas são tão perfeitas que parece que vemos uma composição de verdade. Cada pequeno detalhe é pensado, como nessa maquete, onde podemos ver réplicas dos prédios de Bauru. E dependendo do ângulo, dá para fazer de conta que estamos no meio de uma viagem pelas ferrovias. E aí, pronto para nos acompanhar nesse passeio? Belas imagens. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. Voltamos a nos encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!